Olá, meus queridos amigos, participantes dos programas da Fundação Dom Cabral. Tenho o prazer e a honra de discutir com vocês hoje um assunto extremamente importante, talvez o mais importante e de maior responsabilidade da vida de um ser humano, em especial de um líder: dar sentido à vida. Qual o sentido da sua vida? O que é dar sentido à vida? Como se desenvolve o sentido de vida? Qual é a relação entre sentido de vida e o instante que estamos vivendo de crise mundial? Então, encontrar o sentido de vida é o grande desafio apresentado a cada ser humano. Hoje em dia, uma pessoa é colocada face a face com essa exigência existencial o tempo todo, principalmente em momentos de crise. O que dá sentido à vida é diferente para cada ser humano, por isso a gente não pode generalizar, né? Cada pessoa em uma situação específica tem a responsabilidade de fazer esse discernimento, tomar essa decisão. O que é comum é a busca por uma resposta ao problema do sentido, que significa a direção a ser seguida na vida. Por isso tão importante. Então, o que é dar sentido à vida? Primeiro, é a maior exigência existencial e maior responsabilidade de cada ser humano. Segundo, é encontrar no mais profundo de si mesmo a sua missão, seu objetivo, seu talento, seu sonho. Ou seja, para que eu sirvo enquanto pessoa? O que eu tenho a oferecer ao mundo no qual eu nasci? Responder essas questões constitui-se na primeira forma de dar sentido à vida, e isso pode representar percursos, caminhos bem diferentes. Terceiro, é antes de tudo estar aberto de um lado para as suas aspirações mais profundas e de outro lado às exigências e necessidades do mundo no qual vivemos. E aí vem mais uma questão, é responder à questão: como posso me realizar e, ao mesmo tempo, trazer algo significativo para a sociedade que está no meu entorno? Quarto, é ter o privilégio de se realizar profissionalmente, vivenciar relações afetivas estáveis e harmoniosas, ter coerência interna e equilíbrio diante de crises, com capacidade de adaptar-se criativamente às mudanças, vivendo sem mais interrogações. Na juventude, o que geralmente leva ao suicídio hoje, a cada 40 segundos, um jovem da geração Y se suicida, né? E também chegar à crise dos 40 anos, que é a crise mais difícil de ser vivenciada, é a crise na qual, com intensidade, vem à procura de um novo equilíbrio, uma nova maneira de dar sentido à vida. Se eu venho fazendo esse processo, ela é mais leve. Quinto, é encontrar sua missão ou um sentido para a vida, o que exige uma boa autoestima, pois é preciso ousar colocar em palavras suas aspirações profundas, suas escolhas e suas convicções. Muito bem, quais são os componentes do dar sentido à vida? O sentido, que é o significado que se dá a cada instante vivido. Bem, os componentes referem-se àquilo que se evoca com mais frequência quando se fala de significado da vida. Então, eu tenho aí minha vocação, minha missão, meus valores, meus objetivos, meus sonhos, meus projetos, a consciência das minhas competências e principalmente as minhas convicções. A consciência está em tudo isso, ela é o elemento mais importante. E as convicções implicam em quê? Em decisões, escolhas, um preço a pagar, renúncias, uma vontade, uma responsabilidade precisa, relações fidedignas e amplas, construir junto numa cadeia de valor, por exemplo, um controle sobre os acontecimentos e comportamentos coerentes no instante presente, de minuto em minuto, principalmente visualizar as crises não como ameaças, por estar em dívida com o passado, viver mágoas, rancores, vinganças, né? Culpas, mas ver a crise como uma oportunidade por estar livre para recriar o futuro. Há uma frase que eu amo que diz assim: dar sentido à vida é, sobretudo, dar sentido a cada instante vivido, afastando os obstáculos. Quais são esses obstáculos aos quais estamos nos referindo? Primeiro, ser escravo do trabalho.
Segundo, ter uma religião como desculpa, porque ela decide o meu destino. A divindade quis assim. Terceiro, ter uma vida muito dura. Nossa, tão dura que é ponto final. Eu não consigo decidir diferente. Quarto, viver numa sociedade materialista, na qual o dinheiro e as coisas materiais é que dão sentido às coisas. Quinto, ter uma rotina cotidiana que anestesia a busca do sentido até o momento em que se é sacudido bruscamente por uma doença, um luto, a morte, uma crise maior. Pode-se provavelmente viver toda uma vida empurrando com a barriga as questões de sentido. Mas querendo ou não, na hora das grandes crises da vida, elas aparecem como fonte de ameaça ou oportunidade. Isso vai depender de você. Então, queridos, existem 5 tarefas extremamente importantes para que você comece a construir ou a revisar o sentido da sua vida. Primeira, fazer um balanço do passado, resolver, perdoar, conviver, libertar-se do passado e afirmar uma identidade clara, precisa. Isso se chama protagonismo. Segurar as rédeas da sua vida na sua mão. Desenvolver a autoestima, principalmente 2 componentes importantes da autoestima, o autorrespeito e a autoconfiança, que traz segurança. Segundo, integrar-se socialmente, criar uma rede de relações significativas onde possa se sentir apoiado, buscar coerência e segurança, cuidar dos outros, fazer a diferença, especialmente em períodos de crise, onde se faz necessário mudanças, onde se faz necessário trabalhar as perdas, o luto, as doenças e até o desemprego. Ter encontros verdadeiros, primeiro consigo mesmo, depois com os outros. Terceiro, cuidar de si mesmo, manter a saúde, adaptar-se criativamente, desapegar-se, estar atento ao ciclo da autossabotagem, enfrentar a mudança com o mínimo de estresse e desenvolver maturidade. Quarto, construir projetos, abrir-se ao futuro, ter esperança. E por último, quinto, desenvolver sua dimensão espiritual. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ser uma luz, como dizia Mandela, e ter o caráter da felicidade. Então, queridos, dar sentido à vida é um percurso, um longo aprendizado, constituído por preciosos instantes. Esse sentido perdura além dos obstáculos e das vicissitudes da existência e está ao alcance de qualquer pessoa. Dar sentido à vida nos instantes de crises é também encontrar um bom equilíbrio entre lutar, brigar e aceitar e consentir. Nunca saberemos até que ponto um sorriso, uma palavra ou um ato de amor realizado no instante que passa podem ser importantes para alguém que se encontrava bem ali, na hora. Referencio para você ler, para estar bem nesse tema, toda a obra do Viktor Frankl, como também a obra da Rosette Poletti e da Barbara Dobbs. E para materializar isso, assista pelo menos a 2 filmes. O primeiro deles é Minha Vida. Em inglês é My Life mesmo, com Michael Keaton. Fantástico. Pegue um lençol para assistir o filme, tá? E assista de uma vez. E o segundo, Uma Luz na Escuridão, com a Melanie Griffith. Nesses 2 livros, desses 2 filmes, e na leitura desses livros, desses 3 autores, você vai entender por que dar sentido à vida é a questão mais importante e a maior responsabilidade de cada ser humano. Sucesso! Seja feliz!